Olha a Lu! Luciana! Tudo bem, Lulu? Então tá bom, a Ivone. Ai, suas queridas. A Fabi, a Marcinha, a André, todo mundo. Oi, todo mundo! Assim, não dá. Dá vontade de falar oi por um, assim. Então, amorzinhos, vamos começar fazendo uma prática bem curta. Eu vou usar uma prática que o Norman Fischer propõe aqui nesse nosso capítulo sobre conduta ética. Então a gente pode começar se acomodando onde a gente estiver, fazendo os ajustes que vocês quiserem para o corpo ficar mais confortável, para a gente poder abandonar o esforço para manter qualquer postura ou para fazer qualquer coisa com o corpo. Então, encontra uma base na cadeira, no chão, onde você possa se apoiar e manter a coluna ereta sem esforço, ou com o menor esforço possível. Talvez você possa apoiar a lombar na cadeira, na parede, onde você puder. Ou simplesmente equilibrar, encontrar um eixo da coluna. E vai sentindo o lugar onde você está, os sons ao seu redor, o espaço onde você está nesse momento. E vai trazendo a consciência mais e mais para o corpo. Sente os apoios do corpo e vai soltando todo o esforço que tem por trás das tensões. Pensa sempre nisso, em soltar os esforços por trás das tensões de corpo, de fala. Tensões de fala é querer dizer, querer explicar, querer comentar. Solta esse esforço do falar. Talvez você possa fazer 3 respirações mais profundas, mais lentas, para poder ganhar espaço para respirar. E aproveitar cada expiração para soltar mais e mais esse esforço. Sente onde que você costuma tensionar completamente sem necessidade o corpo, talvez o rosto, os ombros, a garganta, talvez as mãos. E deixa os músculos do abdômen bem soltos para você poder respirar sem nenhum impedimento, livremente. E solta também nesses próximos minutos o esforço por trás do seguir os pensamentos, por trás das histórias mentais. E deixa a mente bem aberta, os pensamentos indo e vindo, sem que a gente precise aceitar e nem rejeitar. Lembra da instrução do Shunryu Suzuki? Deixa a porta da frente
e a porta de trás da mente, a porta dos fundos da sua mente abertas. E deixe os pensamentos entrarem e saírem sem servir chá para eles. Então só acompanha a respiração por uns instantes. Sente a inspiração, sente a expiração. E sente que a respiração nesse momento te traz tudo o que você precisa. Se você deixar o corpo respirar livremente, ele vai receber tudo o que ele precisa nesse momento. Nem mais e nem menos. Como Norman Fischer diz, note como você expira e inspira naturalmente, exatamente. Suficiente ar entrando e saindo. Experiencie o contentamento. Nada mais é preciso. Sinta o contentamento que existe em cada respiração. Se familiariza com o contentamento deste momento. E reflita que todo momento é assim. Todo momento contém o seu próprio contentamento. Reflita sobre isso um pouquinho. A cada momento, nós temos tudo o que é necessário para aquele momento. Cada momento tem o seu próprio contentamento, que talvez seja mais do que respirar, mas ainda assim, cada momento tem o seu próprio contentamento. E descansa só por uns instantes, nesse momento perfeito, onde nada falta. Então, aos poucos, vai abrindo os olhos, devagar, sem pressa, retomando contato com este ambiente, com essa nossa sala virtual, com essas pessoas queridas. É tão bonito, né, isso? Norman Fischer é tão poético, né? Mas é tão verdadeiro ao mesmo tempo.
Eu a na verdade, o que nos tira desse lugar são os hábitos da nossa mente, né. Eu tenho pensado muito sobre uma fala do Tenzin Wangyal Rinpoche. Ele é muito engraçado, né. Ele é tão simples e tão preciso que fica engraçado. Ele fala assim: alguém fez alguma pergunta assim sobre preocupação, alguma coisa assim. Aí ele fala assim: você acha. Ele elaborou bastante, assim, em resumo, ele disse mais ou menos o seguinte: todas as coisas com as quais você se preocupou se resolveram, né? Ou teve um momento que você simplesmente deixou de se preocupar com aquilo, por alguma razão, porque você escolheu outra coisa para se preocupar. E ele fala assim: você acha que se todas as coisas com as quais você se preocupa nesse momento se resolvessem, você nunca mais ia se preocupar? E aí a gente se dá conta que não, né? A gente tem um hábito de se preocupar, né? É um hábito da mente de se preocupar, de escolher alguma coisa todo dia ou a cada momento para se preocupar. E eu acho que é isso que tira a gente desse estado de contentamento, sabe, essa confiança de que neste momento tá tudo bem, aquele okayness do Tsoknyi Rinpoche, né. Aquela sensação bem, assim, bem profunda também, né, não é um descuido da vida, assim, mas é uma confiança, né, de que tá tudo bem, né, que o que está acontecendo agora, o que eu tenho agora e o que é suficiente, né. O que vocês acham? Não é uma boa coisa pra gente cultivar? Eu fico pensando nisso, como os hábitos da nossa mente nos pentelham, né, pra ser bem claro, assim. O pior é que a gente não vê isso como hábito da mente, né, a gente vê como coisas que precisam ser feitas, que precisam ser resolvidas. Aí daqui a pouco pensa, olha, repara se isso não acontece. Daqui a pouco, a gente simplesmente elege outra coisa para se preocupar. E não é porque a primeira coisa se resolveu. Não é. É porque a gente escolheu outra coisa. Não, agora outra coisa, eu vou me preocupar. Às vezes no mesmo momento, assim. É impressionante. Percebe isso, como é uma coisa. Como é um hábito. E se é um hábito que faz a gente sofrer e não traz benefício nenhum, vamos combinar? Vamos largar? É, vamos dar um basta, como diz o Alan Wallace. Basta. A Lu falou assim: "Pessoal, desculpa chegar atrasada, quem disse que era preciosidade essa preciosidade sobre se preocupar? O Tenzin Wangyal Rinpoche, um dos meus teachers. Eu tenho uns professores que eu virei aluna, porque eu comecei a traduzir, né, para eles. Obrigada, Gê. E é uma alegria isso, imagina. Esse professor é uma preciosidade. Realmente constante, parece que a mente precisa disso. A Tenzin Palma, ela disse que a mente precisa disso mesmo, é como se ela se sentisse muito importante fazendo isso, enchendo a nossa paciência, né, é o que ela faz. Mas assim, é hábito, assim, mesmo, assim, né, de tipo, como se tivesse uma energia que tá acostumada a ir para esse lugar, né, e fica indo. E a gente atrás, assim, né, ou arrastada pelos cabelos, né. Mas é uma boa coisa, né, uma boa notícia, porque por fim tá na nossa mão fazer algo, né, treinar a mente de um outro jeito, já que sem querer a gente treinou desse jeito. A gente treinou desse jeito, pessoal, não foi por acaso que ela ficou assim, né. Tem isso também, a gente treinou. Esse é uma outra coisa muito importante, assim, a gente o tempo todo está cultivando algum hábito. Cada vez que a gente fica puxando os cabelos, tá se preocupando com alguma coisa, a gente tá cultivando o hábito de se preocupar, mesmo sem querer, né. Porque a gente pode ter a impressão assim: "Não, eu tô", cultivar é uma coisa que é voluntária, né. Não é, cada vez que a gente reforça algum hábito da nossa mente, a gente tá cultivando esse hábito, né. Mas nada na vida nos impede de cultivar um outro hábito de mente, né, que seja mais favorável, assim. Por exemplo, cultivar o hábito de não ficar
dentro desse porta-mala. O Alan Wallace fala uma coisa muito engraçada, ele fala que a gente tá lá fazendo prática, né, sei lá, a gente tá bem tranquilo, assim, né, na nossa vida. Aí daqui a pouco passa um pensamento, assim, né, pega a gente, joga no porta-mala do carro, tranca o porta-mala e sai andando, assim, que a gente é raptado pelos pensamentos, né. Mas a gente pode não entrar no porta-mala do carro. Esse é um hábito que a gente pode cultivar. Ele tem falado muito, o Alan Wallace tem falado muito sobre isso, assim. Como a gente precisa o tempo todo, não é quando a gente senta na almofada, ou quando se salva 15 minutos para meditar. É o tempo todo de a gente não entrar no porta-mala do carro, sabe? Tipo assim, não aceitar esse convite, ou não se permitir ser arrastada. Não, muito obrigada, mas dessa vez eu vou ficar aqui, viu? Pode ir passear à vontade. E relaxar, se soltar e ficar presente. Isso assim não é fácil, a gente precisa é como se a gente precisasse o tempo todo de uma vigilância, né, e que não vire também uma maluquice, assim, de ficar mais de virar né, uma coisa aflitiva também, mas por amor por nós mesmos, né, por relaxamento, a gente não aceitar esse convite para ficar sendo raptada toda hora. É uma boa coisa pra gente fazer. Bom, vamos voltar para o nosso livro? Tem alguém que fala cá. Eu queria só você, quando você falou da confiança, né, eu acho isso também tão importante, a gente confiar que as coisas vão dar certo, sabe. Também tem, essa questão da Hum. entrega, né. É, não é bem que as coisas vão dar certo cá, porque às vezes as coisas não dão certo como a gente imagina, Verdade. né. Isso não é realista, né. O que a Uhum, gente pode confiar e que é realista, que a gente pode confiar e a gente pode rezar para, ou a gente pode treinar, é para lidar com o que vier, sabe. uhum, Então isso eu acho realista, assim, sabe. Que eu tenha a gente cultivar essa aspiração, né. Que eu tenha, recursos internos para lidar com o que vier na minha vida, né. sim, E uma coisa muito importante que o Elon Musk falou para mim que salvou a minha vida, assim, que é a preocupação de não dar conta, né, a preocupação de que quando alguma coisa acontecer eu não vou dar conta, eu não vou conseguir fazer o suficiente, né. E aí isso me ajudou muito, assim, porque e a minha preocupação era sempre com os meus pais, assim, né, será que eu vou dar conta de ajudar os meus pais, de fazer, né. Daí o que ele disse pra mim foi o seguinte, uma coisa muito humana, assim, né, ele disse: "O que você puder fazer no momento em que as coisas acontecerem, vai ser o suficiente, porque é o que é possível, sabe, pra você, assim, né. É o que tá no meu alcance, né. Isso vai ser uhum, suficiente, porque não tem mais o que, sabe, o que ser". Agora, o que é muito difícil de dar conta é com as maluquices que surgem na nossa mente. Isso é muito difícil de dar conta, né. Mas quando a realidade se põe, né, se a gente tiver quanto mais a gente tiver treinado, vamos dizer assim, ou cultivado, né, os recursos que a gente puder de amor, de compaixão, de sabedoria, né, de relações, significativas, né, com onde a gente exercitou essa vulnerabilidade e também ajudar e receber ajuda. Quanto mais a gente tiver feito isso, a gente vai poder contar com isso quando a vida acontecer, né. É essa confiança que a gente pode cultivar, sabe, Cá? Não é de que tudo vai dar certo, sim. porque não vai, né, a gente sabe que não vai. Em algum momento as coisas É, vão. eu pensei nessa questão dos recursos que você trouxe, né, os recursos a Uhum. gente tem os recursos Ah, para lidar, né, e eu acho que às vezes a gente não tem essa consciência, né. é. A gente sempre tem muitos recursos para lidar e a gente sempre pode cultivar mais, né, recursos para lidar com as coisas. É o que a gente está fazendo aqui, né, nesse Uhum, estudo e vários outros que a gente faz. Deixa eu só pegar minha água. Isso sim, confiar nos recursos que a gente tem, né. E também nisso, né, porque que a nossa criatividade para pensar desgraça, ela é sempre mais
maluca, né, do que a realidade mesmo. E dificilmente a gente acerta, né, para bem e para mal. Às vezes é muito pior do que a gente podia imaginar, às vezes é muito melhor do que a gente podia imaginar. Enfim, ficar imaginando cenários muito desgraçados, assim, muito, né, não nos ajuda muito. Esse hábito é realmente constante. Parece que a mente necessita disso para vigilância não virar outra preocupação. Exatamente, Wellington. A gente fica, né? A gente presta atenção, né, em como a nossa mente está operando e se a gente está o que a gente está cultivando, né, a cada momento, mas sem que isso vire um outro problema, né? Sem que vire uma outra preocupação, exatamente. Então tá, fofuras, vamos tentar dar uma andadinha aqui no nosso texto. Então a gente está aqui, né, na perfeição da conduta ética, e a gente já andou tudo isso. Então, se tem alguém. Eu ia perguntar isso, tem alguém que nunca veio nesse estudo? Levanta a mãozinha eletrônica. A Lu nunca veio? Então, Lulu, a gente está estudando. A gente está estudando o livro O Mundo Poderia Ser Diferente, né? Que é questo. O Mundo Poderia Ser Diferente, do Norman Fisher, né? A Wellington também, a Ana Verena. Então, queridos, a gente está estudando este livro. E sugestão do meu coração, se dê esse livro de presente, porque ele é lindo de morrer, assim. O Norman Fisher é um professor zen, né? Mas ele é um poeta, assim. Ele coloca as coisas como com uma habilidade, assim, com uma profundidade, uma beleza muito impressionante, né? Vocês só queriam falar que vocês nunca vieram ou vocês querem fazer um comentário, alguma pergunta? Não? Tá bom. E aí a gente vai acompanhando sempre aqui pelo meu Kindle aqui, né? Mas é muito legal se vocês puderem ter este livro aqui. Ele é muito, muito delícia. E ele descreve o caminho do Bodhisattva, né? Ou descreve um caminho para justamente a gente desenvolver esses recursos internos que a gente estava falando, né? Para poder lidar cada vez mais profundamente, mais amplamente, mais positivamente, mais construtivamente com a nossa vida e com os outros, né? E se integrar, assim, de uma certa maneira com todas as coisas. Então ele fala do caminho do Bodhisattva, mas de uma forma muito linda, assim. Por exemplo, a perfeição da generosidade. É assim, a generosidade, a conduta ética, depois a paciência, que é a próxima, são todas qualidades, né? Que a gente cultiva, assim. Agora, a perfeição dessas qualidades é o que a gente vai falar agora sobre conduta ética. Mas mesmo assim, ele fala das qualidades de uma forma muito linda, assim. Então, generosidade, por exemplo, para ele, essencialmente é se abrir, né? Não é essa visão comum que a gente tem de generosidade de dar. Dar pode ser uma ação que parte da generosidade, mas a generosidade verdadeiramente está antes de dar, né? Tá em se abrir e trocar com o mundo, né? O que a gente dá, o que a gente recebe. Então, mas vem a partir de uma abertura. Acho bonito isso. Uma forma linda de falar. Agora, a perfeição dessas qualidades é quando as três esferas, como se diz nos ensinamentos, né? Aquele, por exemplo, usando o exemplo da generosidade, da conduta ética que a gente vai ver agora. Mas a generosidade, aquele que dá, aquele que recebe e o que é dado não são diferentes. Como se as três esferas, vamos dizer assim, elas só se manifestassem naquele momento, mas elas não são sólidas, né? Então, não tem aquele, por exemplo, quando eu dou alguma coisa para alguém, se eu tô agindo a partir da perfeição da generosidade, né? Eu não tenho a sensação de que eu estou dando uma coisa que é minha para alguém que não tem e que é, portanto, está numa posição inferior à minha, né? E o que eu tô dando é uma coisa muito sólida. Não tem essa visão. É como se fosse o que é para ser feito, né? Um movimento natural das coisas, né? Essa seria a perfeição, a vacuidade da generosidade. Agora a gente vai ver a vacuidade da conduta ética. E a conduta ética também, ela é como se fosse uma proteção para nós e para o outro, né? Uma proteção dos nossos próprios votos. Uma proteção das coisas que o nosso próprio coração quer, né? Então, quando a gente prejudica alguém ou a gente mesmo, né? Ou faz alguma coisa que contradiz o que a gente mesmo
deseja, a forma como a gente mesmo deseja agir, deseja se relacionar com o mundo e causa mal para alguém, isso é uma falta da conduta ética, né? Então é nesse sentido também, não tem um sentido muito moral, tem um sentido ético mesmo, né? De agir de acordo com os nossos próprios votos aqui. Mas aí tem a vacuidade da conduta ética, que é o que vai levar à perfeição da conduta ética. Então, como eu disse no início do capítulo, a perfeição da conduta ética vai além da prática convencional da conduta ética. Agir de uma forma ética é o mínimo que a gente espera, né? Um do outro, assim. Então a gente brincou até que o Lama Santen usa essa imagem, né? Que a gente tá. Ele usa aquela imagem do lodo, né? Do surgimento do Bodhisattva. Você quer comentar alguma coisa, Wellington? Eu posso abaixar sua mãozinha aqui, eletrônica? Posso, só para me organizar. É, então ele usa aquela imagem do surgimento do Bodhisattva, né? Do surgimento do praticante, como sendo o surgimento da flor de lótus, né? Então a flor de lótus nasce a partir do lodo. O lodo representa o sofrimento, as complicações todas, né? As aflições da nossa mente, as lágrimas, tudo isso misturado no lodo. Aí tem uma hora que a gente pode dizer assim: peraí, não é possível. Isso aqui tem que ter um outro jeito de lidar, né? Não é possível que a gente vai ficar o tempo inteiro chafundando nesse lodo, né? Deve ter um jeito. Aí surge a haste da flor de lótus, né? Porque a gente olha em volta e fala assim: não, peraí, tá todo mundo. Que foi o que aconteceu com o Buda, né? O Buda, quando ele era Siddhartha, saiu do palácio e falou: quê? Quer dizer que todo mundo vai morrer? Todo mundo vai ficar doente? Todo mundo vai sentir dor muitas vezes e daí vai morrer? O resto do mundo, da existência vai ser assim? Não é possível, tem que ter algum outro jeito. Porque eu vou passar por isso, minha família vai passar por isso, todos vocês vão passar por isso? Não, não, não. Tem que ter um jeito, né? Aí surge a haste da flor de lótus, né? Vai se erguendo vai se elevando, né? Daquele lodo todo, né? Até que surge a flor, assim, completamente branca, livre de toda aquela impureza que está no lodo, né? Então esse é o surgimento do Bodhisattva. Daí o Bodhisattva começa a encontrar formas de agir, de ajudar os outros também a sair do lodo, né? Mas aí o Lama Santa faz uma brincadeira que a gente tá todo mundo no lodo, né? E não bastasse estarmos todos no lodo, a gente ainda fica tirando lodo na cara um do outro. Que é mais ou menos a falta da conduta ética, né? Tá todo mundo ali, naquela mesma desgraceira do lodo. Ainda, além disso, a gente pega o lodo e faz guerra de lodo com o coleguinha, né? Então, no mínimo, a gente deveria não fazer isso. Seria conduta ética, então é o mínimo que se espera. Agora, a perfeição da conduta ética é outra coisa. Então, vamos ver. Como no caminho do Bodhisattva, da imaginação máxima, é super bonito também, porque ele coloca esse caminho do Bodhisattva como um caminho de imaginação, né? Porque não é uma coisa comum, assim, é um caminho de imaginação, onde a gente vai além do que está posto, né? Imaginação máxima, né? Porque é a transcendência de o sofrimento e todas as qualidades comuns também, né? Então, no caminho do Bodhisattva da imaginação máxima, quando inocentemente escolhemos um fio e o seguimos longe o suficiente e imaginativamente o suficiente, terminamos em algum lugar bem longe no cosmos. Né? O Bodhisattva mesmo, aquele que já, como diz o Lama, se sentou sobre a flor do lótus e não sai de lá nunca mais, esse é um lugar muito além do lodo, né? Cada uma das 6 perfeições está imbuída da perfeição da compreensão. E ele usa, aqui nesse texto, eu não sei, eu acho interessante, ele usa compreensão no lugar de sabedoria. Normalmente a gente vê especialmente nesse contexto do caminho do Bodhisattva, a gente fala muito em perfeição da sabedoria, né? Que é a 6ª perfeição. E tem a 7ª, que é a perfeição do bom humor, segundo a Jetsuma, que a gente precisa dar muita risada de tudo isso, porque senão não vai, né? Então, a 7ª perfeição, segundo ela, que não existe, logicamente, nos textos clássicos, mas a 7ª perfeição é o bom humor. Mas a sexta perfeição, normalmente, a gente vê nos textos como perfeição da sabedoria, que eu acho que é um pouco melhor, eu acho, né? Do que perfeição da compreensão, porque compreensão a gente acha que a gente tem. Ah, entendi, não é? Mas sabedoria é muito além de entender, né? Entender é o mínimo, de novo, assim, que a gente faz. Mas, enfim, cada uma das 6 perfeições está imbuída da perfeição da compreensão, da perfeição da sabedoria, que vê a verdade da natureza vazia de todas as coisas.
Então, a gente, no capítulo anterior, a gente falou um pouquinho sobre esse termo super falado no budismo, que é a vacuidade, ou natureza vazia, né? E, e a forma mais prática e simples de entender isso, natureza vazia, é entender que as coisas, todos os fenômenos são vazios porque eles surgem na dependência de muitos outros. Esse é o sentido mais importante para a gente guardar de vacuidade, né? Então, por exemplo, na vacuidade da generosidade, por que a generosidade é vazia? Porque ela só está se manifestando ali. Porque existe alguém que está dando, alguma coisa que está sendo dada e o outro que está recebendo. Então, naquele momento, surge a generosidade, surge aquele que é generoso, surge o que está sendo dado e surge aquele que está recebendo. Naquele momento, por uma série de condições, né? Então é por isso que é vazio, porque depende de um que está dando, um que está recebendo, uma coisa que está sendo dada naquele momento. E aquilo tudo vai girar daqui a pouco, né? Num outro momento, eu que estou recebendo alguém, outra pessoa que está me dando outra coisa, enfim. Os papéis todos esses, né? Todos esses lugares aí, eles são dependentes um do outro. Então são vazios. Não existem, não acontecem sozinhos, né? Então, naturalmente, a nossa discussão da simples conduta ética iria terminar em mistério e vacuidade. Claro, a gente já esperava isso, porque essa é a perfeição da conduta ética, né? Assim como em realidade não há doador, doação ou quem recebe, também não há machucar, ninguém é sem quem machucar e ninguém que possa ser machucado. Não há conduta ética. Essa é a vacuidade da conduta ética, né? Não significa que não existe que não existe, assim, vacuidade não significa inexistência, né? Isso é uma visão nihilista da vacuidade, né? Não é o nada, é a compreensão de que as coisas são mutuamente dependentes ou interdependentes, né? Mas nenhuma dessas aqui para de pé sozinha, não é? É óbvio. Se não for alguém que é machucado, né? Se alguém que machuca não tiver ninguém para machucar, não existe simplesmente, né, aquele que machuca, o machucar e o machucado, né. As 3 coisas surgem juntas ali. Dizer isso pode soar assustador, como se valesse tudo. Uma vez que apreciamos a vacuidade, podemos ir em frente, cometer tantos pecados quanto quisermos. A gente pode sair por aí dando pernada em todo mundo, né, já que é tudo vazio, mas não é isso, não é esse o caso, né. Compreender que não há pessoas efetivas ou inerentemente existentes, que o ser é o fluir do amor, nos faz muito mais apaixonados por fazer o bem e não fazer o mal. Essa é a sabedoria que está dentro de cada uma das outras perfeições. Essa é a essência da sabedoria, compreender que o ser, todos os seres ou a existência, é um fluir, é um fluxo, é uma corrente de amor, né? Não estamos tentando ser virtuosos, nós não estamos agindo a partir do medo. Simplesmente agimos de acordo com a maneira que as coisas são. As coisas são fluir de amor. Essa é a natureza da realidade. E quando a gente age de forma generosa, ética, paciente, né, a gente só está acompanhando o fluxo da realidade. A gente não está fazendo alguma coisa porque a gente tem medo de alguma coisa, ou porque a gente acha que é melhor, ou porque a gente está simplesmente acompanhando o fluxo da realidade, como ela é. Então, a percepção da vacuidade nos torna flexíveis, abertos, suaves, inclinados para o perdão quando praticamos a perfeição da conduta ética. Nós sabemos que nunca podemos condenar ninguém, nós mesmos ou qualquer outra pessoa. Todos estão fazendo o que podem, assim como nós. Isso é muito precioso e muito difícil, né? Todos estão fazendo o que podem. Por mais que estejam completamente equivocados, completamente mergulhados na confusão. A gente pegar o patrão do Moise, vamos chutar o balde aqui. Vamos pegar o patrão do Moise, né? Essa criatura, ela tá num grau de confusão, assim, num grau
de ignorância, de falta de sabedoria, de falta de visão, que é muito impressionante. A gente não consegue nem se relacionar muito bem com isso, né? E claro que teve uma intencionalidade no que aquelas pessoas fizeram, mas elas estavam tão confusas que elas realmente acharam que fazer o que elas fizeram com aquele rapaz era o que devia ser feito. E ia trazer benefício para elas, de alguma maneira. Tamanho grau de confusão. Tá bom, querida. Aí tá precisando sair. Então, é difícil nesses casos a gente pensar que eles fizeram o que eles podiam, né? Mas pensa assim, é um grau de confusão, assim. O Alan Wallace ele fala assim, às vezes, eu acho muito impressionante. A confusão é tamanha que eles acharam que aquela barbaridade era uma coisa que era boa de se fazer, que era o que devia ser feito, né? Então, da onde eles estavam olhando, da raiva que estava turvando a mente deles, aquilo era o que precisava ser feito. Isso é muito triste, né? Mas essa é a condição que aquelas criaturas estão nesse momento, né? E ele falava isso, eu lembro que o Alan falava isso no contexto de uma discussão de pena de morte, do que ele achava da pena de morte, sei lá, uma coisa assim. Alguém perguntou o que ele achava da pena de morte. E aí, na visão budista, a vida humana, ela é muito preciosa, né? Ela é o melhor tipo de renascimento que um ser pode ter, né? Aí ele falava assim, mas aí o que a gente faz? A gente pega esse ser humano que tá super confuso, né? Cuja única chance de se livrar daquela confusão é receber algum tipo de ou ter alguma experiência que elimine aquela confusão, se conectar com alguma coisa que elimine aquela confusão, a gente pega essa criatura e mata, né? Condena a pena de morte. Essa criatura vai diretamente para o inferno, para o reino dos infernos, onde ela não vai ter nenhum tipo de ajuda durante muitos éons. Muito tempo. Éons não, mas muito tempo. Então, é racismo estrutural ainda por cima. A pessoa tá sendo. As pessoas estão sendo. Não é desculpa, né? Não tá desculpando ninguém aqui, né? Nem. Não tá justificando nada, né? Mas é difícil lidar com a complexidade das situações, né? É sempre muito simples pegar o malzinho e jogar na cadeia. Pegar o bonzinho e deixar solto. Isso é simples de fazer. E é o que tem que ser feito, né? Claro que sim. Evitar que a coisa. Contenção de danos, né? Mas pensando na pena de morte, ou pensando nessa justiça que se faz na rua, né? E que se faz fora da rua também, porque o fato de a pessoa ser presa não significa que ela tá tendo uma chance de aproveitar a oportunidade que ela tem como ser humano, né? De ter uma vida humana preciosa, que é o conceito que a gente tem no budismo, né? De transformar aquela vida humana, cheia de raiva, cheia de aflição mental, em um coração bondoso, amoroso e. Quer dizer, tá muito longe disso também, né? Nosso sistema de justiça. Mas ainda assim, pena de morte não é uma saída, né? Inteligente, sim. Porque a única chance que as pessoas têm, que os seres têm, é de receber ensinamento ou algum tipo de bênção, sabe? Alguma coisa que transforme a mente deles nesta vida humana. E se a gente tira isso da criatura, ou se a gente também não ajuda, né, ele a aproveitar essa oportunidade, é uma, é uma tristeza. É realmente um desperdício, né? Mas já fomos logo pro exemplo mais difícil, né? Mas vamos imaginar que em situações mais simples é fácil a gente entender isso, né? Que todos estão fazendo o que podem. Assim como nós também estamos fazendo o que nós podemos nesse momento, né? E muitas vezes não é o melhor possível, mas é o que a gente pode nesse momento, né? E sim, às vezes a restrição, como no caso dessas pessoas que cometem crimes absurdos assim, estamos na lama. Exatamente. Então, esse tipo de restrição, quer dizer, botar uma pessoa dessa na cadeia,
ou na cadeia no sentido de impedir que ela continue fazendo aquelas coisas, é um ato de bondade, né? Não é de punição baseada numa superioridade moral. Então, a prisão, a detenção é um ato de bondade, é um ato de compaixão. Mas daí tem todas as distorções que a gente conhece, mas essencialmente seria isso, né? Vamos impedir que essa criatura cause mais complicação para ela mesma e para os outros. Então, é um ato de bondade, né? É, sim, Cal. Acho que todo mundo tá sentindo muito essa situação, né? Mas é nessas horas que a gente precisa jogar um pouco de luz, sabe, Carla? Tentar enxergar um pouquinho de uma outra maneira. Essa é uma boa maneira de enxergar, né? O Lama Santen diz que todos nós somos seres kármicos, né? Que a gente age o tempo todo respondendo aos nossos karmas, quase sem nenhuma liberdade frente aos karmas, né? Alguns têm karmas mais difíceis que estão se manifestando nesse momento. Mas como a Karine lembrou ali, a questão do racismo estrutural, tudo isso são condições, né? Onde nós todos estamos, assim, imersos, né? Então, para alguns seres, essas condições são muito perfeitas para os piores karmas florescerem. Mas, pessoal, assim, a visão budista é a seguinte: se nós trazemos na nossa, e nós trazemos muitos karmas potencialmente muito destrutivos no nosso fluxo mental, na nossa malinha, que a hora que encontrar condições favoráveis floresce, né? Então, isso dá uma certa baixada de bola na gente, sabe? Que a gente poderia dizer, eu jamais faria uma coisa dessas. Mas não é verdade. Se cada um de nós aqui tivesse debaixo da pele daquela criatura, tivesse tido as mesmas experiências que ela, a gente teria feito a mesma coisa. Isso é a verdade, né? Se a gente tivesse aqueles karmas, e se esses karmas tivessem caído na terra adubada, com sol, né? Com todas as condições favoráveis, teria florescido. Então é um bom momento para a gente aprofundar essa visão, sabe? Daí, a resposta, como diz o Alan Wallace, a resposta mais realista, quando a gente sustenta essa visão, é a compaixão, não é a raiva. É a compaixão, é a gente desejar que essas criaturas elas se livrem dessa ignorância tão espessa, tão densa, tão horrível, que fez com que elas achassem que isso era uma boa coisa de se fazer. Né? E essa é uma resposta compassiva. Significa que não vai prender o cara que. Não, lógico que não. Vai prender. Porque senão, obviamente, outras coisas piores podem acontecer, né? Mas não vai resolver também, pessoal. Mas uma outra coisa muito importante a gente entender é que o Sansara mesmo, não tem solução. Então vai ser sempre imperfeito, sabe? A gente vai sempre lidar com essas duas coisas, né? A gente vai procurar trazer o maior benefício, como bodhisattvas mirins que somos, bodhisattvas trainees que nós somos, né? Nós vamos sempre querer trazer o máximo de benefício possível, mas de saída entendendo que o Sansara mesmo é um jogo que ninguém ganha por muito tempo. Ele é imperfeito, né? E não é fácil isso, né? Porque, pá, mas é isso que nós temos, amores. E é difícil, né? Então, acho que o Norman Fischer possivelmente vai falar, senão a gente saca o Shantideva da nossa estante, né? Mas no capítulo de paciência, possivelmente ele vai falar que um dos aspectos da paciência é compreender a complexidade das coisas. Não é fácil. O quê? Você quer dizer que o quê? Que o Sansara não tem jeito? Então, o que significa isso? Que nós não vamos fazer nada? Não! Significa que nós vamos continuar fazendo o que nós estamos tentando fazer. Mas já sabendo que não vai ser suficiente, né? Para o Sansara se resolver. E não é fácil isso. Mas essa é o tipo de paciência, né? Compreender a complexidade das coisas. E não desistir, né? É como diz a Elizabeth Matsunaga, ela fala. Deixa eu ver se eu lembro. Compaixão, alguma coisa assim. Acho que é compaixão que ela fala. É arder de amor por um mundo que não tem conserto. É dureza, né? Mas essa é a realidade.
É para isso que nós estamos aí, fofuras. Não é para amador, né? O mundo não é para amadores. Sansara não é para amadores. Nós vamos ter que se profissionalizar. Então, todos estão fazendo o que podem, assim como nós. E sim, às vezes a restrição é necessária. De que essa citação do mundo é um Elizabeth. Pera, deixa eu ver se consigo escrever. Não é tão complicado. Elizabeth Mates. Ah, é mais ou menos assim. Talvez tenha dois T's aqui. É uma linda. Uma lama. Mas esse tipo de restrição é um ato de bondade, não de punição baseada em superioridade moral. Na prática da perfeição da conduta ética, não há traço de intolerância, né? Que é o que a gente pode ter com pessoas que cometem coisas horrorosas, assim. Ou menos horrorosas também, a gente também faz isso, né? A gente sempre tem uma justificativa para fazer isso. Então, um traço de tolerância ou de arrogância. Eu jamais faria isso. Faria! Se estivesse debaixo da pele dele, onde ele vive, com as experiências que ele teve, faria. Então, a gente precisa ter isso no nosso coração, né? Que as pessoas estão respondendo aos karmas. E o que elas precisam é purificar o karma. E o melhor lugar para se purificar o karma é numa vida humana. Numa condição favorável, compassiva. Arder de paixão em um mundo que não pode consertar. É isso aí. Então há somente amor, perdão e apreciação. O arcebispo Desmond Tutu, ele criou uma coisa super bonita. Ele criou um negócio que chama Forgiveness Project. Deixa eu ver se eu acho aqui. Forgiveness Project. Deixa eu copiar o link aqui para vocês olharem depois. Que é super bonito. Que é um pouco olhar, né, nos olhos, assim, olhar para os seres que fizeram barbaridades, assim, né? Com esse olhar de quem está libertando, um olhar de libertação, né? Super lindo. É um tema, né? Essa coisa do perdão, mas a gente já passou pelo perdão, né? Mas o perdão precisa ter esse olhar dentro, né? Se a gente tiver intolerância ou arrogância, a gente não tem a menor chance, né? Deixa eu ver se a gente vai conseguir. Ah, não sei, vamos ver. Dogen, né? O mestre Dogen, mestre Zen, sobre a perfeição da conduta ética. No texto de Dogen, citado no capítulo anterior, os 4 métodos de orientação do Bodhisattva, o segundo método dele, a fala bondosa, é uma das práticas-chave da perfeição da conduta ética. Fala bondosa, ele diz, surge de um coração compassivo. Mais do que uma maneira de falar, é a expressão total de um coração terno. Você deve falar com seres sencientes como se fala com um bebê, ele diz. Ciente, suponho, de que todos nós somos como bebês ternos que necessitam do tipo de amor que uma criança precisa. Pá, pensa nisso. Ofereça fala bondosa, ele diz, especialmente para aqueles sem virtude. Nós pensamos que pessoas sem virtude não merecem nossas palavras bondosas. Esse é o maior engano, né? Deveríamos condená-las ou criticá-las ou, ao menos, tratá-las de uma forma neutra. Por que falar bondosamente com uma pessoa desagradável ou pouco atraente? Quem faria isso? Mas Dogen diz o oposto. Se você oferecer a falar bondosa a uma pessoa assim, você ficará deslumbrado com o seu poder. A virtude surgirá de onde você pensava não haver nenhuma. Não desista nunca da fala bondosa. Confie nela. Mundo após mundo, vida após vida. Fala bondosa, ele conclui, tem o poder de mudar o destino de uma nação. Vocês assistiram Tem duas sugestões de filme aqui. Uma é o Zen, que tem no YouTube, que é A Vida do Mestre Dogen. E a outra é um filme sobre a vida do Mandela, que eu não vou lembrar o nome. Acho que chama Invicto. Pode ser isso? Invicto? É isso, Lu? É lindo esse filme. É sobre a vida do Mandela, né? Depois que ele saiu da prisão. Acho que conta um pouco da parte da vida dele na prisão, mas depois que ele saiu da prisão.
Muito bonito. Tem vários exemplos disso, né? Esses são os grandes bodhisattvas, né? Que agem de uma forma que a gente fala, ah, putz, isso aqui eu jamais vou conseguir fazer isso. Mas é claro que a gente consegue, né? A gente só precisa treinar, como eles treinaram, né? Como disse no capítulo anterior, Dogen tem uma grande capacidade para a imaginação. Ele sempre diz o inesperado. Quem faria tais afirmações sobre o simples ato de falar? Falar como se a gente estivesse conversando com um bebê. Com todo mundo. Com esse chefe do Moise. Mas quem poderia imaginar um negócio desse, né? Só um bodhisattva consegue imaginar uma coisa dessa. Mas parece que ele quer dizer exatamente isso. Ter tanta fé assim no simples ato de falar bondosamente é uma típica extravagância de bodhisattva. Os bodhisattvas veem possibilidades bem além do ordinário. Afe Maria. E na verdade, né, o que o bodhisattva vê, né? Ele não vê só. Ele não vê um ser como uma ação equivocada, por mais equivocada que seja essa ação. Ele não vê só isso, né? Ele vê um jardim onde pode brotar urtiga, pode brotar planta carnívora, mas pode plantar umas flores maravilhosas e perfumadas, né? É isso que ele vê. Então, a pessoa que vê as coisas desse jeito tem outras ações que a gente não tem. Imagina se esse cara. Desculpa, eu tô insistindo muito nesse assunto do Moise, porque é o que tá mais. Mas imagina se esse chefe do Moise aparece na nossa frente. O que, que a gente faz? Ou na frente de uma multidão. Hoje, o cara vai ser esquartejado, com certeza, né? Porque é esse o olhar que a gente tem pra dar pra essas criaturas. É esse olhar do senso comum. Mas Bodhisattva não faz parte do senso comum. Ele tá fazendo uma outra coisa, ele tá enxergando mais longe, tá enxergando mais amplo. E a gente, por mais que seja difícil para nós, é o que nós temos para fazer, pessoal. É a nossa tarefa. Treinar esse olhar aí, esse coração do Bodhisattva, né? Por mais que a gente ache impossível nesse momento. Não é fácil, não é um pouco fácil. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, o que falta pra gente. Faltam os versos sobre a conduta ética, que a gente não vai correr de jeito nenhum. A gente vai deixar para terminar na semana que vem. Esse texto, As 37 Práticas de um Bodhisattva, é um texto sobre treinamento da mente, sabe? Muito clássico, assim. O senso comum linchar o chefe dele seria obter alguma justiça pelo assassinato. Pois é. Só que quando é que isso funcionou? Né? Quando que isso funcionou? É o que a gente tem feito desde sempre, né? O mundo tá melhor, será? Não tá, né? E aí, na visão budista, o que que acontece? A gente pega um cara desse e lincha. O que que acontece na visão budista? Ele vai morrer com raiva, com medo. Ele vai diretamente pro reino dos infernos. E vai ser, assim, um sofrimento que no longo prazo, o Bodhisattva enxerga no longo prazo. A gente não, né? A gente não enxerga no longo prazo. A gente nem enxerga que tem uma vida depois da outra, depois dessa. A gente não, isso não, por mais que a gente acredite, isso não tá na nossa, maior parte do tempo, não tá na nossa agenda mesmo, né? Não tá na nossa visão. Mas essa criatura renasce no reino dos infernos, vai passar um tempão ali, sofrendo horrores, assim. Se vocês quiserem pegar uma descrição do como que é o reino dos infernos, os textos budistas estão, assim, eles descrevem de uma forma mais detalhada do que Dante, mas é um pouco aquilo, assim. O inferno de Dante, né? O inferno quente. O Dante é só inferno quente. Ainda tem os infernos gelados, tem um monte de inferno, né? Por onde essas criaturas vão. O que isso vai resolver? Isso perpetua o Sansara. Só perpetua o Sansara. O ciclo de mortes e renascimento. Aí essa criatura vai pro reino dos infernos até aquele karma se esgotar. Aí daqui a pouco ele renasce como um ser humano outra vez. Cheio de raiva, cheio de rancor, cheio de vontade de matar um. Né? Mas, inferno gelado. Ah, tem inferno gelado em Dante? Arthur, muito obrigada. Tem todos os infernos lá, será? Eu acho que esse Dante, ó, ele tinha alguma visão dessas coisas. Mas os mestres que fizeram essas viagens, assim, para esses reinos, eles dizem que o inferno de Dante é muito, 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 como é que fala? Muito fiel, assim, uma representação muito fiel.
Então tá bom. Então Dante estava mais completo, o Inferno de Dante. Então tá bom, amorzinhos, vamos dar uma encerrar um pouquinho nosso encontro aqui, fecha os olhos um pouco. E sente o corpo respirando e deixa só toda essa discussão, tudo que surgiu de insight, ou todas as emoções que foram tocadas. Deixa tudo isso se acalmar no coração. Agora para de elaborar mais, deixa só a mente se acalmar, como se fosse uma névoa se dissolvendo agora. E a partir dessa discussão que o Norman Fischer propõe para a gente pode estabelecer uma aspiração para a nossa vida, que a gente possa ter a imaginação de um Bodhisattva, que a gente possa enxergar as coisas com mais profundidade, com mais amplitude. A gente possa trazer mais sabedoria para a nossa visão. Para a gente poder cultivar no nosso coração as sementes do perdão, da amorosidade, da equanimidade. Cada vez mais onde a gente está, no lugar onde nós estamos. Que a gente possa fazer essa escolha de, em vez de seguir o senso comum, seguir a visão do Bodhisattva, o caminho do Bodhisattva. A gente sabe que pode se apoiar para fazer isso. Nós aqui na nossa sanga, com esses mestres que apontam esses caminhos para nós. A gente pode cultivar essa aspiração de se abrir cada vez mais para esses ensinamentos. Para essa possibilidade quase inimaginável. Mas não. Caminho que já foi seguido por muitos mestres, incluindo o próprio Buda. E aos poucos vai abrindo os olhos. É isso, bonitos. E bonitas. Então, a gente segue semana que vem, né? Acho que semana que vem a gente termina a conduta ética e vai entrar no capítulo que eu mais gosto, que é da paciência. Eu acho tão saboroso esse capítulo da paciência. Esse tema da paciência. Ah, e uma boa notícia também. A gente. Olha só que bonitinho. A Jetsuma Tenzin Palmo escreveu um livro sobre as 37 práticas do Bodhisattva, que é esse tema que agora o Norman Fischer vai falar, assim, nessa última partezinha aí do Conduta Ética, né? Esse ensinamento das 37 práticas é um ensinamento muito clássico, né? Muito de treinamento da mente. E a Jetsuma escreveu um livro que a gente vai traduzir. Então, quem sabe dá tempo de a gente estudar esse livro dela, né? Na próxima rodada aqui de estudos, né? Depois que a gente terminar o mundo poderia ser diferente. Não sei se dá tempo, né? Porque demora. Ainda nem lançou o livro em inglês, né? Vai lançar dia 14 de fevereiro, isso que é bonitinho. Dia 14 de fevereiro é o dia dos namorados, né? No mundo, assim. Não sei se é porque eu sou muito apaixonada pela gente, mas eu já achei que isso é uma coisa auspiciosa, assim, lançar o livro novo no dia
dos namorados, né? E foi no dia dos namorados. Eu não sei se eu já contei isso. Será que eu já contei pra vocês? Dia dos namorados de um ano aí, acho que 2000 e... Não, no ano de 2015. Dia dos Namorados do ano de 2015, 14 de fevereiro, foi um dia que eu encontrei com a Jetsuma lá em Delhi, numa cruzada. Assim, eu tava numa peregrinação na Índia com o Lama Wallace e com um grupo de alunos dele. E daí eu falei com a assistente dela, né? Com a venerável Elin na época, que era assistente dela na época. Falei, eu tô na Índia, eu quero encontrar a Jetsuma, quero encontrar vocês. Isso aqui. Ela falou, vai ter um dia só que ela vai estar em Delhi. E depois ela vai não sei pra onde, pro Vietnã, sei lá pra onde que ela ia. Era o único dia que eu também estaria em Delhi, que era o dia 14 de fevereiro, que era o dia dos namorados também. Então esse dia é auspicioso pra nossa conexão com ela, assim. Então a gente vai. Pode ser que seja o próximo livro nosso, né? Vamos ver se dá tempo, assim, de a gente estudar isso. A gente segue o caminho do Bodhisattva abraçado com a Jetsuma. Não é nada mal. Certo, fofuras? Fica a aspiração aqui. Então, bem, a gente namora também. Beijos, amorzinhos. Até semana que vem. Se cuidem. Beijo, beijo.